dia a todos e todas. Sejam todos bem-vindos ao último dia da nossa Semana de Comunicação, de Jornalismo, Publicidade e Propaganda. Eu queria dar alguns avisos aqui para deixar os seus celulares no modo silencioso. E toda foto que vocês forem fazer, vão marcar o perfil do Instagram Comunicações Plurais. E também é importante que vocês façam a inscrição no Cinef das palestras. E no final de cada palestra a gente vai disponibilizar o QR Code ali para vocês fazerem um check-in. E no final, vai anotando também as perguntas que vocês tiverem, as dúvidas, para que nós vamos fazer uma sabatina com o nosso convidado, para vocês apresentarem suas perguntas a ele. E aí, para dar início à nossa primeira palestra do dia, nós vamos ter uma palestra de comunicação política, estratégias de comunicação, e dentro do jornalismo investigativo. Nós temos Lucas Ragazzi, ele é jornalista investigativo com foco em administração pública e política. Tem experiência como jornalista investigativo na TV Globo, teve passagem pelo jornal O Tempo, cobrindo o Congresso Nacional, e como colunista do jornal O Tempo, não é isso? E também ele tem um livro escrito sobre a engenharia do crime, sobre Brumadinho. Então, com vocês, Lucas Ragazzi, nosso primeiro convidado de hoje. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos, né? A gente está aqui com esse convidado hoje super especial, que é o Lucas Ragazzi, foi super bem apresentado já aí, né? E a gente vai ter um bate-papo aqui, eu já combinei com ele um script e no finalzinho, então, a gente abre para perguntas, tá? Aproveitem muito essa presença aqui, porque realmente o Ragazzi tem muito a contribuir, assim, ajudar a gente também a encontrar uma luz para o caminho que a gente quer seguir, né? Que eu sei que muitos de vocês querem seguir. Então, vamos começar, Lucas, falando um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Tantas coisas feitas, não vou perguntar a sua idade, porque eu já passei raiva aqui na outra palestra. Depois eu conto o caso para ele, ninguém merece. Mas conta um pouco para a gente, né? Como é que foi tudo isso? Assim, você é uma pessoa que está sempre passando por vários veículos e agora com essa experiência, né, da coluna de política lá na rádio. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite, Elisângela. Bom, minha trajetória, início natural, que eu acho que é essencial para todos, passar por um estágio numa redação. Comecei estagiando no jornal O Tempo, como estagiário de portal, de mundo, né? Sempre tive muito interesse em notícias, não só políticas, esporte, internacional, acho isso essencial. E o jornal decidiu me contratar quando eu formei na faculdade. Eu acho que a experiência como estagiário é essencial, viu, gente? Na redação, principalmente, ou quem quer ser assessor de imprensa, passar por uma agência, por uma assessoria de imprensa, por alguma empresa atuando com isso. Acho que a faculdade é muito, muito bom, muito enriquecedora, mas na rua, gastando sola de sapato, é que você vira jornalista realmente, né? Quando você tem ali, passa pelas situações que você vai enfrentar na carreira. No Jornal O Tempo, eu fiquei por 5 anos como repórter de política. Iniciei como repórter na cobertura mesmo do dia a dia, dos fatos políticos. Passei por fui setorista da Câmara Municipal, depois fui para a Assembleia, depois virei repórter de reportagens especiais. E então, no finalzinho da trajetória, eu fui para Brasília, enviado pelo jornal para fazer uma coluna sobre mais bastidores, mais algumas reportagens especiais sobre o Congresso, especificamente o governo federal, até que recebi um convite para ir para a TV Globo, para integrar o núcleo de reportagens investigativas da TV Globo. Aceitei, fui. Minha passagem pela TV Globo foi cerca de 2 anos e meio. Uma experiência muito interessante, acho que foi muito enriquecedora para mim, deu para produzir boas reportagens. Acaba que a televisão hoje está passando por um processo, ela ainda está se redescobrindo no meio dessa onda de inovações com a internet,
com questões ao vivo, live no YouTube, Twitch. Então a TV está passando ainda por essa fase de entender o que está acontecendo, fazendo testes. E acaba que é uma coisa que não gostei tanto assim, dessa onda de testes. Hoje a TV está focando muito no ao vivo, nas entradas ao vivo. Você para ver, principalmente nos jornais locais, você vê repórteres escalados para ficar ali cobrindo o trânsito e reportando ao vivo como é que está a situação. Virou um jornalismo de serviço muito, muito forte, porque dá audiência, né? Hoje você está passando ali, você para ver o que está acontecendo ali, está falando do frio de hoje, está falando de um problema de trânsito, o Hugo bateu o carro, causou um trânsito danado na região ali da Pampulha. É isso que está acontecendo. E aí, isso acabou indo contra um pouco o que eu estava pensando mesmo. Eu gosto dessa questão da apuração, da investigação mais a fundo, da reportagem mais detalhada, mais especial. Vocês conhecem um quadro do Fantástico que chama Detetive Virtual? Eu estava de folga num final de semana, estava almoçando com minha família, não lembro. Me liga o diretor da Globo: Lucas, preciso que você salve a gente urgente, preciso que você vá para Ouro Preto, porque a gente está com um caso do detetive virtual, porque tem uma lixeira andando sozinha por Ouro Preto, a gente precisa descobrir o que está acontecendo, esse vídeo está viralizando. Aí eu falei, não está dando para mim, eu não quero isso para a minha vida. Eu fui para Ouro Preto a lixeira fantasma viralizou, uma coisa impressionante. E foi difícil descobrir o que era, mas depois a gente descobriu. Foi, não, depois a gente tinha emplacado Fantástico e Jornal Nacional, várias questões, assim, denúncia, caçamos vereador e tudo. Aí, Ragazzi, eu preciso que você vá para Ouro Preto investigar a lixeira fantasma. Eu falei, acho que foi ali, acho que eu percebi, não é o que eu quero, aqui não vai dar. E aí passa... Passada a eleição aquele ano, eu acabei conversando com o pessoal da TV Globo, não estava satisfeito com essas questões, esse tipo de apuração, essa questão da TV está fazendo muitas experiências, principalmente nessa questão do ao vivo, e decidi sair para olhar outras coisas. Foquei um pouco em reportagens freelance, especialmente para a Folha de São Paulo. Fiz uma consultoria ali para uma rádio aqui de Belo Horizonte que estava querendo focar no jornalismo. E, recentemente, com a compra da Rádio Itatiaia pelo Rubens Menin, eu fui convidado pela nova diretoria para ser repórter especial lá e comandar uma coluna também como analista político e de cobertura mesmo, diária, com bastidores, principalmente, mas sem deixar de lado também essa veia mais de denúncias, mais investigativa. Então, acho que minha trajetória passa por aí, passa pela lixeira fantasma. Uma bela trajetória, né, gente? Às vezes a gente tem que fazer essas escolhas, né? A gente conversa muito sobre isso na sala de aula também. Mas falar do livro, o Murilo já deve ter falado demais do livro. Não, o Murilo não falou muito sobre o livro, não. Tá, em 2019, quando a barragem de Brumadinho rompe, eu morava em Brasília, né, cobrindo política, só que eu tinha um acesso muito grande a algumas fontes na Polícia Federal, aqui em Minas. E acabei participando da cobertura do rompimento de Brumadinho, muito com essa questão da investigação. Por que a barragem rompeu, o que aconteceu, quem são os culpados. E, em certo momento, um dia, tomando café com um dos delegados do caso, ele fala, isso dá um filme, toda a investigação, os bastidores, você não tem noção. Eu falei, não, filme não, vamos fazer um livro. Chamei o Murilo, que na época era o meu chefe no jornal O Tempo, que palestrou aqui terça ou segunda? Foi terça-feira. E fizemos esse livro-reportagem em tempo recorde, uma coisa louca, dormindo 3 horas por dia, mas lendo documentação, fazendo ligação, enchendo o saco de gente da Vale o dia inteiro, indo em Brumadinho, e conseguimos terminar esse livro-reportagem aí em 7, 8 meses, tempo assim, bem rápido, porque a gente queria terminar ainda em 2019, concluir o livro, assim que o inquérito fosse finalizado. Então, deu certo, casou bem, o livro teve uma
uma boa repercussão, tem sido utilizado, isso é uma coisa que me deixa muito feliz até. O livro tem sido bastante utilizado nas ações de reparação, tanto das empresas, dos atingidos, dos familiares. Até a Vale está usando trechos do livro em processos contra ex-diretores lá, uma situação até curiosa. Então, é muito interessante isso, né, Ragazzi? E você estava na Globo nessa época, né? Eu lembro quando você veio aqui lançar, era o lançamento do livro, eles vieram aqui, né, para falar. E aí uma das perguntas era como que vocês conseguiram, os dois trabalhando em veículos de comunicação, fazer um trabalho de jornalismo investigativo sem que aquela pauta se tornasse uma pauta dos veículos? Se isso não gerou. Você pode contar para o pessoal de novo essa? Sim, foi uma situação complexa mesmo. A gente tinha acesso a muita coisa da investigação que não era pública, mas a gente se dividia. Tinha coisa que não tem como você segurar para lançar o livro. Isso é de interesse público, precisava você fazer matéria. Na época eu estava na Globo, o Murilo no Tempo, até a gente combinava, olha, não, vamos dividir aqui então, ou a gente dá ao mesmo tempo, publica junto, para ninguém, um não furar o outro. E aí tinha questões que a gente sabia que não era tão factual e que dava embasamento a muita coisa mais profunda do caso, da investigação, que a gente decidia, a gente optava mesmo, uma decisão nossa, o que a gente focava, priorizava o livro, principalmente questões mais sigilosas, que ainda era um inquérito em andamento, estava em segredo de justiça, muita coisa, então era até complicado publicar no noticiário mesmo do dia a dia. E aí a gente fazia essa distinção mesmo jornalisticamente, né? Uma questão até de noticiabilidade e também uma questão disso, de estar em segredo de justiça. Tem muita gente que critica, às vezes tem uma coisa sigilosa, não pode publicar, e eu sou contra esse pensamento. Eu acho que se chegou no jornalista, é de interesse público. Não interessa, assim, a pessoa que não podia vazar a questão, que estava em segredo de justiça ou sigilosa. Esse é um debate muito presente assim, nas redações e nos tribunais, né, Hugo? Então, uma situação que a gente conviveu muito, mas para lançar o livro a gente colocou tudo mesmo, bancamos, questionamos a Vale, colocamos todos os posicionamentos da Vale, dos familiares, e fizemos essa distinção de conteúdo. É isso. Vamos passar um pouquinho agora para a história da Itatiaia, né? Você está lá, a gente vê que a rádio está numa mudança, né? Mudou a logomarca ali, a fonte, eu estava vendo outro dia, enfim, desde essa mudança visual até de um posicionamento mesmo. E aí depois a gente vai para a sua cobertura fora do Brasil, né? Que você acabou indo para lá, enfim, para a Europa, né? E por que a Itatiaia tem feito esse movimento. Mas vamos começar falando então sobre essas mudanças da rádio. Você falou que a TV tem feito muitas experiências, a rádio também, ou já está mais avançada? Como é que é isso? A Itatiaia vai inclusive mudar de sede, né? Vai sair ali do Bonfim, vai para Barão Homem de Melo, muito em breve, num prédio, estrutura bem melhor. Esse prédio da Itatiaia, eu assustei quando eu cheguei. Era uma loja de doces, uma loja de bombons de 1942. Então você imagina um labirinto lá dentro, assim, não tem lógica alguma jornalística. Achei interessante o tanto de estúdio, tanto de escada que tem, uma estrutura complicada, eu achei. E a rádio incluiu, mas ainda com um acordo abrigando ali a Rádio Extra, né, que é do Emanuel Carneiro ainda, e funciona lá. A rádio está passando por muitas mudanças, de equipe, de nomes, de programação, de cobertura. Está interessante acompanhar isso, mas a principal mudança é o 180, a guinada total para o digital da rádio. Antes, o pensamento, eu não trabalhava na Itatiaia com a antiga diretoria, mas eu estou participando muito desse processo da ida para o digital. Se existia o entendimento de que o digital, a cobertura do digital, competia com a cobertura da rádio. O pensamento era, a pessoa vai ler isso no site, não vai ligar o rádio para ouvir. E isso hoje não faz sentido. Hoje já está mais do que comprovado que, pelo contrário, a pessoa vai ver no digital e vai se interessar e vai querer mais detalhes para a cobertura, vai ligar a rádio para ouvir os especialistas, para ouvir a análise, para ouvir participação do público, para ouvir de novo com mais detalhes. Então, essa foi uma guinada muito importante. A rádio, por exemplo, o portal de notícias da Itatiaia, as redes sociais da Itatiaia,
repercutiam somente, publicavam somente o que ia na rádio. Ficava ali algumas pessoas numa redaçãozinha do portal, ouvindo rádio o dia inteiro, digitando e publicava matéria como ia na rádio. Então, assim, não tinha uma preocupação com o jornalismo específico para o digital. Isso mudou completamente. A lógica hoje é completamente diferente. Tem uma redação muito bem equipada, até grande também, para o digital específica. Tem conteúdos específicos para o digital. A gente está com alguns produtos preparados aí para eleição, produtos preparados para a cobertura do dia a dia. Na cobertura esportiva mesmo, estamos começando a fazer programas direcionados somente para o YouTube e para as redes sociais, programas ao vivo, de debate, uma coisa mais solta, com uma linguagem mais própria do digital, da internet, que hoje é o que faz sucesso, né? Pô, quem não conhece o Casimiro hoje, que está estourando completamente, né? Outra linguagem, uma linguagem mais informal e até uma barreira que rompe um pouco de barreiras de idade, né? A rádio está focando muito nisso. E acaba que essa linguagem do digital se aproveita muito do que é o rádio, do que sempre foi o rádio tradicional. Esses podcasts todos que fazem muito sucesso hoje, vlogs que estão sendo construídos aí há muitos anos, existe uma coisa de rádio muito, muito forte, né? O Podpar ou o Flow Podcast, que agora deu uma caída por conta daquela situação polêmica do Monark, mas sempre com características muito fortes de rádio. Então é uma inclusão, o que a Itatiaia está fazendo levando a rádio para esse mundo digital hoje, com esse conteúdo, com a bazuca que é a Itatiaia e adaptando toda essa comunicação, toda essa linguagem para a internet. Porque sempre foi um desafio nas redações, nos veículos, como comercializar junto à internet. Você não comparava um anúncio num jornal impresso com um anúncio no site, no portal. Eram valores completamente distintos, ou nas rádios também. Recentemente o Jornal Tempo, recentemente não, já tem 5 anos, o Jornal Tempo criou a Rádio Super, pensando na questão comercial, no anúncio, porque um anúncio em rádio sempre foi muito mais valioso do que um anúncio em portal, por exemplo. E então essa coisa está mudando também. Hoje os anúncios no digital, das mais variadas formas, agora você consegue colocar as marcas para aparecer durante a programação no YouTube, por exemplo, uma transmissão, ou citar. O comercial também está evoluindo muito, está se adaptando para virar rentável. Tanto que você vê muita gente hoje rentável fazendo jornalismo independente, só com rede social. Isso é uma novidade muito recente, uma coisa muito interessante. Vou falar até da Itatiaia. O YouTube da Itatiaia hoje é rentável. Assim, ele rende dinheiro, consegue, inclusive, ser uma fonte de receita relevante no pagamento de pessoal da redação do portal. Exatamente. E tem pouco tempo, 400 mil seguidores atualmente. Acho que até cresceu um pouco nas últimas semanas. Um número expressivo para pouco tempo de foco no digital. E pouco tempo de novos produtos e ainda vários novos produtos que ainda serão lançados. Então, assim, é uma saída também para os veículos e uma saída também para o jornalismo independente, sem necessidade de estar ali junto com grandes veículos, né? Hoje, para você ver, os veículos são completamente dependentes das redes sociais. Como alcançar o público hoje? Quantas pessoas leem jornal impresso ou param na frente da televisão para assistir um telejornal? Hoje você é bombardeado com notícia o dia inteiro. Você começa a ser informado, né, em grupo, WhatsApp, Instagram, com a chegada de links, de prints, às vezes, de um tweet, pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Twitter mesmo. Então, assim, mudou muito essa relação também. O jornalismo independente hoje tem um canal fortíssimo e está conseguindo competir com esses veículos. É lógico que você não consegue comparar a estrutura, né? Às vezes a capacidade de produção, mas tem matéria de veículos independentes que viralizam, que dão mais peso, dão mais força do que uma matéria no Jornal Nacional. Hoje é uma realidade que a gente enfrenta. Hoje a competição não é mais Globo, Folha de São Paulo, Estadão, Band, Record. Hoje a competição ela é
centenas de veículos que podem fazer uma reportagem de peso que vai viralizar e vai influenciar aí no debate público. Então, me parece assim, né? Eu estudei muito essa parte do jornalismo alternativo, independente e tal. Me parece muito que os veículos tradicionais, eles ficam assim com aquela cobertura factual, diária e do furo ali do momento, e os outros, né, os alternativos, os jornalistas independentes, com as investigações, com os furos de investigação mesmo, né? Assim, mais aprofundado, né? Com certeza. Isso as redações passaram nos últimos anos por um processo de encolhimento, pela crise mesmo do jornalismo, pela crise de receita, caiu muito as receitas dos veículos, então, consequentemente, as equipes foram muito reduzidas, consequentemente, a qualidade dos jornais foram muito reduzidas também. Hoje, o repórter, dependendo do veículo, ele tem a pauta lá, ele tem que produzir 3, 4 matérias por dia, só vai, entrevista, grava um off com o que ele acha que entendeu, às vezes com trechos do release, e vai para o ar assim. É uma empilhadeira. Hoje você não tem mais aquele processo de sentar, discutir uma pauta, ou então até de um tempo livre, olha, hoje eu vou fazer uma ronda, hoje eu vou na Polícia Civil, vou nos promotores, vou na Assembleia, assuntar, ver se tem alguma coisa pegando. Investir num assunto que pode não render, ficar ali às vezes, né? Não, era normal antes você ficar uma semana com uma pauta, 2 semanas, insistir, fazer uma pequena viagem e tudo para chegar depois para o seu editor. Não tem pauta aqui, não tem matéria. Não tá tudo muito inicial e tudo, vamos esperar. Isso acontecia. Hoje é inimaginável. Inimaginável você passar... Vamos 2 dias sem ter que entregar uma matéria. Hoje é inimaginável. E até por isso, é interessante, é um paradoxo até. Os veículos, percebendo isso, percebendo como caiu muito a qualidade da cobertura, por conta desses detalhes, dessas razões que eu coloquei aqui, e os veículos hoje estão desesperados por reportagens investigativas, especiais, furos, informações novas. E é algo no mercado difícil de encontrar, porque repórter, para você mandar para um evento, fazer uma cobertura e voltar explicando, hoje o governador Romeu Zema anunciou um pacote de investimentos para a região do Triângulo Mineiro. Pô, isso aí um robô faz, sabe? Inteligência artificial, não faz diferença. A questão, o que as redações estão procurando hoje no jornalista? Se você foi numa agenda dessa, o que diferente você conseguiu captar? Olha, o Romeu Zema abraçou um senador de oposição ali, ficaram meia hora conversando, você chegou perto ali, eles estavam trocando informações. Tem uma questão também do tato, que é o diferencial. Fora também questão de fontes. Lógico que ninguém começa tendo fonte, mas isso é essencial hoje para as redações. Você tem que ter um diferencial para apresentar, você tem que ter informação, tem que ter notícia para chegar. Você não pode depender só que o seu editor te paute na redação. Você chega lá e fala, olha, Lucas, hoje você vai fazer isso aqui, tá? Vai lá cobrir para a gente. Isso é o que mais tem. As redações não estão em busca de repórter assim, um repórter que escreve bonitinho e fala bem na TV. Isso não basta hoje, porque isso tem demais no mercado já. Você precisa chegar e trazer algo novo. Olha, essa pauta aqui, só a gente vai ter exclusiva, informação nova. Vamos investir nisso. E as redações estão procurando nisso hoje. Uma situação que você tem que focar. Eu acho até uma outra consequência que está gerando isso, a profissionalização das assessorias de imprensa. Profissionalização no sentido de cada vez materiais mais elaborados, cada vez materiais de mais qualidade, que a matéria chega pronta na redação. Isso ali, o olho do editor até brilha, né? 6 horas da tarde, precisando fechar o jornal, só manda para dentro, só joga, pelo amor de Deus. E isso está gerando uma situação. O que acontece? Os releases estão chegando muito completos, o material vem pronto. Então, para que a gente vai gastar um repórter para ir no evento e tudo? A gente precisa de material diferenciado, a gente precisa de material com qualidade, com mais informações, com furo, com apuração decente, uma imagem diferente, se for para televisão, na rádio, uma entrevista, uma sonora inusitada, uma sonora que vai revelar alguma coisa. No jornal impresso, um furo, um bastidor. Então, são os diferenciais hoje que os veículos estão procurando. Essa relação hoje, antes tinha muito mais repórter que os veículos gostavam, que só retratava o que aconteceu e pronto, acabou.
isso hoje está acabando. Hoje os veículos não querem mais esse tipo de profissional. Não cabe mais na redação só o repórter que vai e relata o que aconteceu. O jornalismo não é só isso. E os veículos estão começando a mudar esse panorama. Hoje você tem que ter um diferencial, criatividade de pauta, ir atrás, fazer fonte. Gente, é lógico que ninguém começa com fonte. Todo mundo no início é estagiário. É uma construção mesmo durante a carreira. Mas vai ganhando confiança, você tem que saber tratar as pessoas, conversar, tem que ter ali uma habilidade, para até a pessoa ganhar confiança em você, timidez para fazer fonte. Todo mundo. Eu sou uma pessoa muito tímida, assim, mas você precisa ter uma conexão, precisa ter uma coisa ali de repórter mesmo. Olha, essa pessoa eu preciso dela. E ela também vai precisar de mim em breve. Né? Um assessor, um deputado, um delegado, né? Um presidente de associação, alguma coisa. É uma linha. Né, uma linha, troca, né? É uma troca. Então você tem que ter essa maldade também. Você cria fontes e as mantém, que é uma coisa difícil também, é tão difícil quanto criar, é manter a fonte, manter ali uma regularidade. Sem ser chato, sem né? ser chato. Às vezes tem que ser chato, não tem jeito. Mas, o Hugo está rindo porque eu sou muito chato com ele, às vezes, chega o dia inteiro. E é uma situação complicada, é uma situação que no início é sofrida, mas que vale a pena investir, muito por conta dessa questão mesmo do que os veículos estão procurando hoje da cobertura diferenciada, da cobertura diferente. Por que você lê a Folha e não vai ler a Gazeta do Povo? Porque na Folha eu sei que eu vou ter ali um furo, vou ter um bastidor, vou ter uma reportagem especial detalhada sobre algum projeto que está acontecendo. Na Gazeta do Povo, se você vai querer, eu quero uma opinião conservadora, aí beleza, vai na Gazeta do Povo, mas você vai na Gazeta do Povo para ver o que estão pensando esses articulistas, mais à direita, de uma característica desse veículo. Na Folha você tem uma coisa de mais conteúdo, né? Uma questão mais abundante de informações, com um crivo de qualidade também, né? Que você consegue confiar que é um jornal que tem muitos critérios até uma reportagem ser publicada. Então, a gente tem essa diferenciação. Por que você vai ler lá e não vai ler no Globo? Você vai escolher a que tem a reportagem mais interessante, mais novidade. Então, os veículos estão nessa competição por reportagens diferentes. E no caso dessa busca pelo investigativo, tem um nó, né? Tem um nó nessa história aí. Por quê? Esses profissionais estão fora, justamente porque não tem espaço nas redações. Então, os veículos querem a produção desses profissionais que fazem o investigativo fora. Porém, eles não querem arcar com o tempo de investigação. Então, o profissional, às vezes, engole isso. Às vezes, a gente assume isso e fica 3, 4... Nós já ficamos 9 meses numa investigação que, no fim das contas, estava impublicável. Uma vez você me mandou uma mensagem, nesse caso aqui, eu não sei, eu falei, não, já fiquei nesse caso aí, esquece aí, não vai dar certo, não. Por isso que eu falei que é um paradoxo, né? É o que os veículos querem, só que eles não estão dispostos, não é nem que não estão dispostos, não tem condições financeiras, às vezes, de você ali, de bancar, de manter um repórter ali, especificamente, olha, não, eu preciso cobrir isso aqui hoje, o Zema vai aqui, sabe? Eu preciso ter um repórter lá para cobrir isso. Então, para a sua pauta aí, vai. É um paradoxo. É um nó que ainda talvez venha aí uma solução para isso, né? Porque hoje exatamente. Quem assume muitas vezes o ônus é o jornalista investigativo, né? Muitas vezes. Não, quem gosta dessa área, quem quer focar nessa área, tem que estar disposto a abrir mão de horas ali fora da redação, porque ir com o próprio carro, conversar com uma pessoa, uma fonte, correr risco sozinho, ler documento, correr risco, coisa louca, né? Eu fico pensando, eu estava fazendo uma reportagem uma vez de uma denúncia que um vereador aqui de Belo Horizonte estava desviando emendas, né, verba pública. Eu lembro, acho que você chegou até a comentar. Através de bastante tempo isso, acho que foi 2016. Estava através de uma ONG que não existia e era sediada dentro de uma igreja onde ele era pastor. Aí eu fui lá e fui lá sozinho para ver o que existia lá de fato.
Na hora que eu cheguei lá, uma senhorinha me atendeu, não entendeu que eu era repórter, me deixou entrar, eu fiz foto, tudo, não existia nada lá. Na hora que eu estava saindo, chega o vereador e tranca a igreja. Fiquei 5 horas preso na igreja, assim. Sozinho, sem ter para onde ligar, falar que você está... E aí, assim, tem essas situações, né? Eu não recomendo ninguém a correr riscos, mas são situações que acontecem, assim. Se você está disposto a fazer umas reportagens especiais, são perrengues que costumam... Aí depois não consegue vender a pauta? Depois ele liga para o dono do jornal e barra a pauta. Gente. Vamos então passar agora para a questão da cobertura internacional, porque é uma curiosidade, né? Você falou que principalmente a rádio está indo agora para o meio digital, mudou a forma de olhar a notícia, né? Aliás, né? A forma de colocar a notícia, né, para quem está consumindo ali. E a Itatiaia hoje, ela segue fazendo um jornalismo local, mas ela mira para um jornalismo mais abrangente, nacional, e aí vamos chegar até a sua experiência internacional, né? O que isso tem a ver com a nossa cobertura local aqui? Pois a rádio, eu acho que é até uma consequência um do outro. A rádio, recentemente, o Ibope pontuou que a Itatiaia é a maior rádio em audiência do Brasil, recentemente alcançou. Sempre ficava em segundo ali numa competição variando com a Rádio Tupi e com a Bandeirantes, em São Paulo, se não me engano. E a rádio está nesse processo também de uma nacionalização da pauta, muito por conta desse processo de digitalização. Né, hoje, no YouTube, você não precisa estar em certa localidade para sintonizar na Itatiaia. Você tem o conteúdo 100% o tempo inteiro, a hora que você quiser, pelas redes sociais. Então, se tornou isso, essa ideia de que a gente precisa nacionalizar a pauta, ter coisas fora do local. É lógico que o foco regional é muito importante, porque a Itatiaia, até o slogan dela, Rádio de Minas, não pode perder isso. Isso aqui é uma notícia aqui local, você vai ligar, sintonizar na Itatiaia, não tem jeito, mas a rádio está se propondo a fazer essas coberturas diferentes, até para continuar nessa expansão. A questão da cobertura internacional, tinha tempo que a rádio não tinha uma cobertura internacional fora do esporte, né, só no jornalismo. A rádio mandou, e era até uma curiosidade interessante, depois eu conto. Na Rússia invadiu a Ucrânia em 25 de fevereiro, desculpa, e a rádio, numa reunião de pauta no dia seguinte, a gente comentando, como é que a gente vai fazer essa cobertura e tudo, será que tem algum freelance? E aí eu pensei, essa é uma oportunidade boa. Eu organizei já por minha conta própria assim, um plano de cobertura, olhei passagem, olhei quanto ficaria, o orçamento, tudo. Cheguei no outro dia lá, olha, vocês topam? A gente vai amanhã. Se vocês toparem, a gente vai amanhã. Aí foi, análise, passou no financeiro, aquela coisa, todo mundo animado. Então vamos. E foi justamente nessa ideia de manter fora da cobertura local, manter a Itatiaia com uma cobertura própria, né? A gente até tinha combinado, olha, fica longe do perigo, vamos para a Ucrânia, mas fica longe do perigo, fica na fronteira ali com a Polônia, qualquer coisa fica na Polônia mesmo. E uma situação foi muito interessante. Foram 23 dias na Ucrânia e na Polônia, e vários perrengues, né? Assim, eu falo inglês, mas quase ninguém fala inglês naquela região, então foi um perrengue para comida. Não tem dinheiro físico, né, Elisângela? Então, a gente está acostumado a passar perrengue em algumas coberturas, nessas coberturas de tragédias, rompimentos, assim, você passa um perrengue, tem coisa, falta fonte para conversar, mas numa guerra é uma coisa diferente, né? E sem ninguém falar a sua linguagem, assim, pouquíssimas pessoas falavam inglês. E para se manter atualizado, eu fico imaginando como é que as pessoas faziam cobertura desse tipo antes da internet e do celular. Porque isso aqui me salvava constantemente. Tem um aplicativo do Google que faz uma tradução simultânea. Então, assim, minha vida foi traduzir em inglês para conversar com a pessoa e tirar foto, assim, de publicações, de jornais locais, de algumas anotações, e eu consegui ali fazer uma tradução na hora. Então, isso salvou. Eu fiquei baseado a maior parte do tempo em Lviv, né, na região oeste da Ucrânia. Não, assim,
Passei muito perrengue em estrada, esse tipo de coisa, mas bombardeio, alguma coisa assim, não cheguei a passar perigo. Ouvi muita sirene de ataque aéreo, né? Tive que passar uma noite no saguão do hotel que era subterrâneo, mas não cheguei. Foi uma experiência bem interessante. E a rádio, para continuar um pouco também nessa toada digital, a rádio, a nossa ideia era focar muito no digital mesmo, fazer transmissão ao vivo no Instagram, uma coisa que eu não estava acostumado a fazer e achei muito interessante, dava um retorno muito interessante. Fazer essas transmissões ao vivo pelo YouTube também, especificamente comentando detalhes da guerra, como é que está a situação e tudo, passando essas curiosidades que todo mundo estava, principalmente naquele início, né, que foi um início tão forte, estava bombardeando Kiev e tudo. Então foi uma experiência muito interessante com esse foco mesmo no digital e várias entradas ao vivo de lá, né, para a rádio mesmo, produção de textos especiais. Foi uma experiência bem interessante, foi bem curioso. E foi muito bom acompanhar assim os seus posts de bastidores. Pois é, isso também é muito curioso, né? A vida do jornalista assim, nos bastidores da notícia. Eu nem gosto, assim, normalmente eu não gosto muito de expor. Eu acho que a gente fica tão exposto, né? Quando se coloca em rede social, você não sabe quem está te seguindo ali, tá vigiando ali, onde que ele está. Sou meio paranoico com essas coisas. O investigativo né? Tem que ser, né? Tem que ter um cuidado. Mas na guerra aconteceu algumas coisas curiosas assim que eu falava, isso é muito interessante, isso é muito curioso, né? Eu quase fui preso lá, né? Eu acho que eu pareço russo, porque por 3 vezes eles na Polônia uma vez e na Ucrânia 2 vezes falaram: passaporte, o que você está fazendo aqui? Você é jornalista? Você consegue provar que você é jornalista? E tudo? Você fala russo? Assim, um questionário, uma coisa. Eles também, lógico, eles estão numa guerra, né, Hugo? Então, coisa natural também que eles desconfiem de todo mundo. Por que um brasileiro está no interior da Ucrânia aqui agora? Está sabotador aqui. Então, foram... Não tanta. Eu aluguei um carro na Polônia. Passei um perrengue danado, é mesmo, boa lembrança. O que eu fiz? Eu fui para a Alemanha, da Alemanha eu fui para a Polônia, em Varsóvia eu aluguei um carro e fui descendo para a Ucrânia de carro. Quando você entra na Ucrânia, parece que muda de cenário do filme, assim, uma coisa louca. O tempo escurece, é engraçado, é assim, terrível. E nas estradas tem aqueles checkpoints militares de 5 em 5 quilômetros, tanque, gente armada, gente mal encarada, assim, né, os militares, e muito grossos, assim. Lógico que estão todos... É um momento de muita tensão, né? Então é uma questão complicada. E eu não falava ucraniano, não falava... muitos deles falam russo lá na Ucrânia. E eu só falava inglês e eles não entendiam nada. O passaporte brasileiro, por que você está aqui? O que você está fazendo? Aí eu, journalist, press... E não adiantava, passei uns perrengues desse tipo. Teve um checkpoint que eu fiquei 2 horas parado, assim, até eles ligarem no consulado, fez contato com a embaixada e tudo, confirmou, tudo beleza. Esse caso específico, o Hugo está falando porque o hotel que eu estava, ele foi fechado durante minha cobertura. Eu ainda tinha 3 dias lá de estadia lá. E os funcionários abandonaram o hotel. E eu fiquei sem... Na Ucrânia, em Lviv. Em Lviv não, numa cidade próxima a Lviv. Não vou lembrar. Não vou lembrar. E aí eu estava sem local, falei, eu vou voltar para Lviv e arrumar um hotel lá, alguma coisa. E não achava local para ficar de jeito nenhum. Pensei em tudo, né? Fiz contato com a embaixada, fiz contato com outros jornalistas que estavam lá, que eu conhecia e tudo. Fiz contato com o Hugo, porque o Hugo... trabalha no PSDB. Eu falei, Hugo, dá um jeito com um Aécio aí e me põe aí no prédio da embaixada aí, sei lá, qualquer coisa. Eu durmo no saguão, só não posso ficar na rua. Tá? Um frio de negativo, uma coisa louca também. Foi uma experiência interessante. E aí logo depois você foi para a Inglaterra, mas aí o tema já era mineração, né? Aí o problema era a Libra, né? Tá R$7,20. Aí o problema... Era melhor passar frio e sirene antiaérea na Ucrânia. E eu sempre estou muito focado nessa questão da mineração, dos riscos de barragens, por conta de Brumadinho e do livro, né? Acabei que eu conheci muitas pessoas que lidam na área, Ministério Público, polícia,
ativistas também, até pessoas das empresas também, e está tendo uma ação na Inglaterra de reparação dos atingidos pela barragem de Mariana. E eu fui cobrir esse julgamento, que nem teve decisão. Interessante, a justiça inglesa funciona de uma outra forma da justiça brasileira. As audiências terminaram, eu fiz a cobertura das audiências, e lá são 3 juízes, então ainda está naquela fase de cada juiz fazer a sua decisão, ainda não foi nenhuma publicada. Aí uma cobertura de outro estilo, né? Aí uma cobertura mais de entrevistas ali, do clima, como é que o que aconteceu nesse dia de julgamento específico. Hoje falou a BHP Billiton, hoje falou aqui a defesa dos atingidos. É um outro estilo de cobertura. Na Ucrânia, você tinha fonte, os refugiados, principalmente, né? De vez em quando você conseguia alguém da Cruz Vermelha, alguém do governo. Então, são 2 estilos de cobertura muito diferentes, né? Na Inglaterra, hotel bonitinho, tudo tranquilo, e na Ucrânia você tinha que ter mais aquele instinto assim de repórter de rua. Ainda é bom você ter uma experiência também de coberturas de desastres, de coisas assim que não tem estrutura, que te prepara também para esse tipo de situação. Já não tinha barreira da língua também, já tinha uma outra, né? Não, outra coisa. Vamos abrir então para perguntas, gente? Eu acho que vocês devem estar querendo muito, né? Perguntar, devem estar cheios aí de dúvidas. Você leva o microfone para ele, então? Bom dia, Lucas. Bom dia, Liz. Bom dia, professor. Beleza? Bom dia. Lucas, eu queria perguntar, acho que perguntaram isso para o Douglas segunda-feira, Douglas, fotojornalista, igual você falou, na questão da cobertura da Ucrânia, que é um momento de muita tensão. E também tangenciando aos tópicos que você falou também do risco da situação que você ficou trancado na igreja lá. E situações mais tensas, assim. Como é que fica o emocional do jornalista investigativo? Já teve alguma reportagem que te emocionou, assim, que te deixou, além dessas outras, assim, que impactou muito o seu emocional, assim? Acontece, sim, durante a apuração, não tem jeito, né? Você fica impactado, dependendo. Tem hora que a última coisa que você vai pensar numa situação assim é, nossa, tem que entregar a matéria. Você tem que sair de lá, dar um jeito de sair inteiro, né, do lugar. Isso acontece bastante, não tem jeito, você fica tenso, né? Mas na reportagem, para você reportar, para você escrever, para você gravar um off, não tem jeito, você tem que saber separar ali as coisas, né? É lógico que dependendo do estilo de reportagem que você está fazendo, dá para você colocar ali um pouco. No jornalismo mais factual, o jornalismo assim, que eu estou mais acostumado e gosto mais de fazer, eu tento separar bem assim essa questão da emoção mesmo, porque acaba que é algo que influencia na sua apuração, não tem jeito, influencia o que você está sentindo ali agora. Até no caso de Brumadinho, por exemplo, no livro de Brumadinho, você lia a troca de e-mail lá que a gente tinha acesso dos diretores da Vale e tudo, você ficava revoltado, aí você conversava com a família de uma pessoa que morreu no rompimento da barragem, você queria, tem que prender esse povo hoje, sabe? Assim, tem que matar esse povo e vontade de dar um soco em todos. Você não pode pôr isso no texto. Você tem que manter uma separação. Olha, vamos manter uma linguagem jornalística, assim. Isso você tem que estar sempre, independente se você está puto com o que está acontecendo ali, a situação, se você está triste com a situação, se você está com medo. Eu acho muito importante saber separar, não deixar isso, sua vida pessoal assim, ir para a sua apuração e para o seu texto, porque pode influenciar e às vezes te levar para uma apuração incorreta dos fatos, né? Às vezes você interpreta uma informação errada porque você ficou muito influenciado pessoalmente, emocionalmente pela situação. Então, acho muito importante saber separar as coisas assim. Mas é lógico que durante a apuração, assim, você fica com medo mesmo, com temor, dependendo das situações, assim. Você é constantemente, mas você acostuma, mas você é constantemente ameaçado, você, né, se torna uma questão assim de ameaça velada, dependendo da situação que você está fazendo, mas você cria uma casca, sabe? Uma coisa que tem se utilizado muito no Brasil, infelizmente,
processo judicial, a intimação judicial, notificações extrajudiciais, no sentido de tentar inibir mesmo o veículo e o jornalista a continuar num caso, alguma coisa. É uma tentativa mesmo, às vezes não é, às vezes é de tentar, olha, para com esse assunto assim, vão para cima, e aí faz ações em diferentes cidades, dependendo do caso, para prejudicar mesmo e atrapalhar a estratégia de defesa do jornalista. É uma situação difícil, mas com o tempo, e pelo menos todos os veículos que eu passei até hoje deram um apoio correto, assim, com advogados e tudo, então é uma questão que a gente passa e voltando à sua pergunta, é essencial separar essa parte emocional que acontece, não tem jeito, a gente é humano, não tem como, dependendo da sua apuração, da parte que você está cobrindo, você não ficar emocionado com alguma coisa, mas na hora de botar no papel ali é importante separar as coisas. Mais alguma pergunta? Bom dia, professora. Bom dia, Lucas. Eu gostaria de saber como que é receber a notícia de que você vai cobrir um fato em um país que está com conflito com outra nação. E se tivesse que cobrir a guerra mais de perto, como que seria o seu sentimento? Se você teria, lógico, coragem, mas assim, como que seria o medo de adrenalina de acompanhar de perto? Eu fiquei muito feliz, porque eu que me propus, né? Eu fiz a proposta para ir para a cobertura. Quando a rádio topou, eu falei, nossa, eles querem mesmo investir nessas coberturas diferentes, assim, então aptos a buscar essa valorização da marca. Achei muito interessante no papel institucional também da rádio. Quando eu estava lá, eu tinha uma meta assim, de não me pôr em risco. Assim, não me pôr em risco. Porque eu podia muito bem, eu estava com um carro, eu ia na região ali do oeste da Ucrânia, passei, não fiquei só em Lviv, até dormi em outra cidade que eu estava contando, e eu queria percorrer um pouco, mas sem me aproximar tanto de onde já estava numa guerra campal, né, numa batalha campal. Se fosse para eu ir, eu tentaria ao máximo manter uma distância segura do que poderia ser segura numa guerra. Isso você nunca sabe, né? Assim, toca sirene de artilharia antiaérea, você não sabe onde é seguro ou não, né? Mas é uma situação complicada. Mas ao máximo eu tentava não me colocar em risco. Você pesquisa, tem institutos de pesquisa de guerra, de estudos de guerra, que fazem até mapas assim, de onde está a movimentação das tropas e tudo. Isso é muito importante, você se manter bem informado para não se colocar em perigo numa cobertura dessa. Eu acho que quem corre mais risco nesse tipo de cobertura é quem depende da imagem. Tanto que já foram 18 jornalistas mortos nesse conflito. E, assim, se não me engano, 13 são ou cinegrafistas ou fotógrafos. Justamente porque são como que você vai cobrir uma guerra se é uma câmera? Vai e não tem uma imagem de conflito ou de coisa destruída, sabe? Então, assim, o veículo vai te cobrar isso. Então, é um risco, é uma coisa complicada. E não só nem em guerra só também não, mas até na cobertura do dia a dia, você vê muito no Rio de Janeiro, por exemplo, imagens, fotógrafos se arriscando, cinegrafistas se arriscando nessas batidas policiais que eles sobem morro na favela, você vê equipe de televisão acompanhando, porque acaba o veículo te pressiona esses profissionais a ter imagem ali, você tem que chocar o público, dependendo do programa, do estilo editorial do programa que você está. Então, esses profissionais estão mais em risco, se colocam mais em risco por conta dessa necessidade da imagem. Eu mesmo, como é passar informação, buscar detalhes, mostrar ali a crise dos refugiados, e rádio tem muito a questão do como está o clima, como é que está aí, tem aquela curiosidade e tudo, como a palavra é muito forte, né? A voz assim no rádio você vai ouvindo, então é muito desse tipo de cobertura também, tem uma diferença. Então, minha meta era realmente não passar tanto risco assim, não me colocar em tantas situações de perigo. Bom dia, Lucas. A minha pergunta é: o que você recomendaria para alguém que quer fazer jornalismo investigativo? O que eu recomendaria? Para o início, né, de trajetória, se for começar. Eu acho que
o essencial, o primeiro de tudo, é passar a duvidar das coisas, assim, tenta questionar sempre o que falam, tenta fuçar, a palavra é fuçar, eu gosto dessa palavra. Xeretar mesmo. Hoje a gente tem, eu acho interessante isso, eu acho que é um bom pontapé inicial e que todas as redações com repórteres, com jornalistas que gostam desse tipo de jornalismo fazem também. A gente hoje na internet, a gente tem acesso a muito dado público, a gente tem acesso a muita coisa. Pelos portais da transparência, a gente teve uma legislação, ok, que teve certos retrocessos nos últimos anos, mas a gente tem uma legislação nos últimos 15 para cá que está obrigando as gestões públicas, até empresas privadas também, a fornecerem dados, a fornecerem informações, relatórios que disponibilizam ali sobre o dia a dia, sobre a gestão da coisa pública e dependendo até de empresas privadas. Eu acho que vale muito a pena você sempre ser crítico olhando esses dados e olhando por incoerência. Às vezes até também, não só dados, quando eu falo dados não é de número, questões... Olha um diário oficial, sabe? Você vai encontrar coisas ali suspeitas, você faz um cruzamento de nomes, você tem que ter uma curiosidade ali, por que essa pessoa está sendo nomeada aqui? Quem é essa pessoa? Por que esse valor tão alto para essa pessoa que nas redes sociais dela ela é tão simples? Começa a questionar as coisas mesmo, sabe? Acho que o primeiro passo é isso, tentar se manter curioso a tudo que você consegue ter acesso, a questionar mesmo, a ter uma visão crítica das coisas. Por que eles fizeram isso dessa maneira e não assim? Por que a opção foi essa? E eu acho que, estando na faculdade mesmo, vale a pena começar a dar uma olhada nisso, até para você estimular o seu senso crítico, pensando em pauta, o seu senso ali de questionamento. Já começa a dar uma olhada. Pô, a gente tem aqui em Minas, eu olho quase todo dia, Diário Oficial, Diário do Ministério Público, porque você tem muita pauta nessas questões que são publicadas e às vezes passam despercebidas, assim, às vezes de propósito, está se fazendo alguma coisa muito suspeita e se faz assim de uma maneira naturalizada, porque sabem que ninguém vai ter a curiosidade de ir lá fuçar, essa curiosidade de ir lá olhar e tentar cruzar dados. Eu acho isso muito importante, muito essencial. Outra coisa eu acho importante, memória jornalística. Assim, você tem que, nome principalmente, cargos, instituições, assim, é muito importante, porque às vezes hoje você está se deparando, olha, essa pessoa aqui, vou dar um exemplo, foi nomeada em tal lugar, beleza. Aí passa um mês, essa pessoa está em outra coisa não relacionada ao cargo que ela estava ocupando. Ela falou, pô, não é essa pessoa que estava em tal lugar, assim, por que será que ela está aqui fazendo isso agora? Você tem um cruzamento aqui de informações, que isso é essencial, esse cruzamento de dados na sua cabeça mesmo. Depois você bota no papel e começa a pesquisar mais. Mas é estimular mesmo essa capacidade assim de, primeiro, memorizar essas coisas, essa memória jornalística é importante em todos os setores do jornalismo, essencial, mas também é muito importante você estimular desde agora mesmo, na faculdade, esse senso crítico, esse senso de questionamento, duvidar mesmo das coisas. E isso vale não é só para jornalismo político, não, isso vale para tudo. Jornalismo esportivo, vamos colocar aí o caso do Cruzeiro, né, que estourou em 2019. Eu estava na Globo já na época, quando estourou. A repórter, a Gabriela Moreira, ela é do Rio, contou muito com o nosso apoio aqui do núcleo investigativo aqui em Minas na época, porque as coisas se cruzam muito. E assim, você vê, independente da área, da editoria de jornalística, assim, às vezes até em cultura também, sabe? Tem gente recebendo um financiamento de forma indevida, ou tá tendo... Recentemente saiu aí uma matéria interessantíssima no Globo, que num circuito de artistas locais lá no Rio de Janeiro estava tendo como se fosse um cartel, assim, para não deixar nenhum artista independente novo tomar parte de um fundo de investimento municipal lá. Olha que interessante, né? Essa questão da editoria de cultura e que teve uma boa matéria investigativa.
Então, acho que se manter atento, independente da área dentro do jornalismo que você vai querer, assim. Porque jornalismo investigativo pode ser em qualquer dessas editorias. Não tem uma editoria de jornalismo investigativo só. É tudo, né? Pode ser no esporte, pode ser na política, pode ser em polícia. Você pode investigar a polícia, você pode investigar um inquérito mal feito da polícia. Então, assim, o que eu recomendaria mesmo é, desde agora, se manter já, assim, safo, sabe? Assim, questionar as coisas, manter um tom crítico quando você vai ler alguma coisa. Até medo de ser amigo dele. Taná. Sério? Taná. Que isso, Ana? Taná. Dá uma testada ali, mais ou menos. Não, sou. Bom dia, Lucas. Bom dia, professora. É minha, Júlia. Eu queria saber, porque no momento quando estourou a guerra e começou essa cobertura da guerra da Ucrânia, a gente viu muita cobertura equivocada, eurocêntrica. Eu queria saber se quando você foi para lá, você foi com essa consciência de fazer uma cobertura mais... que não reproduzisse certos padrões. Interessante essa pergunta. Eu acho que a gente é muito influenciado pela cobertura ocidental, né, principalmente mais americana. E a gente sabe da influência direta. Se no Brasil a gente tem muito também, naturalmente existe também nos outros países, principalmente em questões internacionais. Existe uma agenda setting muito forte nesse tipo de cobertura dos dois lados. Vou colocar dois lados, é lógico que são vários lados, mas vou colocar figurativamente dois lados. E esse é um cuidado muito importante. O que eu tentava fazer para não cair nessa espiral de só reproduzir interpretações e informações, por exemplo, de uma cobertura americana ou europeia, era me manter também lendo veículos e ouvindo pessoas também mais direcionadas à cobertura russa, né? Mais focadas ali na cobertura fora dos grandes veículos internacionais. Eu acho isso importante, essencial, embora na Rússia, principalmente, exista uma influência gigantesca do governo russo nos veículos de lá. É uma questão, existe uma interferência muito grande. Você tem o Sputnik, que é um veículo russo, mantido pelo governo russo. Eu lia sempre o Sputnik para tentar dar uma equilibradinha, quando eu estava com receio de cair nessa espiral que você cita, mas tendo consciência de que a influência governamental nesses veículos é muito forte, por conta mesmo dessa presença do governo dentro dos veículos, né? O Sputnik é um veículo estatal, inclusive. É um cuidado importante de ter, eu concordo, mas você tem que fazer essa ponderação em todos os veículos que você está lendo, né? Uma cobertura do New York Times, ela, naturalmente, pelas fontes que os repórteres vão ouvir, vão ser mais pessoas ligadas ali ao governo americano, a agências europeias. Então, vai ter esse viés, não tem jeito. Mas é importante você diversificar a fonte da informação que você está lendo com também esse senso crítico de, olha, esse veículo é um veículo estatal russo que está aqui a serviço também de prestar informações mais favoráveis. É uma necessidade esse balanceamento, mas com esse tom crítico, né? Eu, por exemplo, me recusava a chamar a invasão russa de operação especial militar, igual o Sputnik utiliza, ou outros veículos mais alinhados a essa faixa, né, assim, ligada à Rússia mesmo. Mais alguém? Mais duas? Bom dia, tudo bem? A minha pergunta é que eu fiquei bastante curiosa se nessa sua trajetória você já sofreu muitas ameaças. Um pouquinho, mas assim... Já sofri algumas ameaças, isso nada que eu me senti, assim, já me senti muito em perigo, já me senti ameaçado. Teve uma época do jornal O Tempo que eu fiquei 2 semanas afastado, assim, e fui para um sítio dos meus pais na região metropolitana por segurança. Isso teve uma situação uma vez,
principalmente o repórter, ele vive muito com ameaças veladas. E essas ameaças não são nem apenas de assim, vai acontecer algo com sua integridade física, sabe? Você está em risco fisicamente. Mas eu já ouvi ameaça, por exemplo, olha, eu sou ligado à Record, você nunca vai trabalhar na Record. Você nunca vai ocupar um cargo na Record, você pode ter certeza disso, alguma coisa assim. Você tem ameaças de todo tipo, né? Você tem coisas tipo, olha, eu sei onde você mora, sabe? Aconteceu ano passado, achei interessante, eu estava de freelance para a Folha na época, no caso daquelas vacinas malucas, e eu tive acesso ao celular daquele cara picareta que estava vendendo vacinas e que não tinha vacina nenhuma, o cabo da PM daqui. E aí eu tive acesso ao celular que tinha sido apreendido pela CPI e comecei a fazer matéria. E aí um dia, de repente, vai um sargento no meu apartamento, sim, não, um sargento da PM, muito educado, com toda a cordialidade policial de sargento. Não, a gente quer ter acesso também ao celular e tudo. E a primeira coisa que eu fiz foi ligar para a Folha, olha, está acontecendo isso, eu vou colaborar, porque eu não tenho intenção de brigar com o sargento hoje, então vou colaborar. E deixei ele entrar no apartamento, coloquei um pendrive no computador, salvei o conteúdo que eu tinha e entreguei. Acho que se eu tivesse num veículo local aqui, talvez tivesse maior... Não, talvez não. Eu ia falar que talvez tivesse maior resistência, mas não. Acho que acho que eu mandaria eu ir junto com o sargento. Mas tem diversas formas, assim. Esse tipo de ameaça, de intimidação, eu acho que acontece mais também nessa onda judicial de processos, de mandar advogado te entregar notificação extrajudicial. Acontece, essas coisas, infelizmente, ainda mais no Brasil hoje, que a gente tem uma imprensa muito atacada, muito difícil você sair na rua de crachá ou com microfone. Quando eu estava na Globo era uma coisa louca, assim. Você saía sabendo que ia ser xingado ou ameaçado. E, infelizmente, você tem que estar preparado para esse tipo de situação. Não, às vezes uma preocupação com família. Muito. Com as pessoas amigas, né? E eu descobri recentemente que no sistema de dados, meu endereço ainda está registrado na casa dos meus pais. Eu fico imaginando, nossa, se alguém tenta fazer alguma coisa, vão no endereço dos meus pais, né? Então, é difícil. Você tem que lidar com essas coisas. Cuidar com rede social. Total, exatamente. Exatamente, rede social. E eu sou paranoico porque eu já fiz muita matéria que foi baseada em conteúdo que as pessoas postam em rede social. Assim, às vezes você está investigando uma questão de nepotismo e você está agarrado ali com documentação, você acha a rede social da pessoa e está lá várias fotos, ela com a família, e é justamente o que você precisava para provar. Olha, não, é o pai dela mesmo e tudo tem a relação. Então, assim, rede social é uma coisa também... É incrível o que as pessoas postam nas redes sociais, né? Não. Admir? Bom, muito obrigado aí pela sua visita e as ideias e a experiência. E eu acho que para fechar aqui, seria interessante você deixar a sua opinião a respeito desse novo profissional, né? A formação, o novo perfil do jornalista. Como é que você pensa isso? Claro que você pensa nisso o tempo todo, mas o que você deixaria para a gente assim, de trilha, de raciocínio a respeito dessa formação, desse novo profissional? O novo profissional do jornalismo que está chegando na redação, ele tem que estar preparado para ser multiplataforma. Vão te mandar ir para a rua para fazer um vídeo com o celular, fazer um vídeo ao vivo com o celular. Você tem que estar antenado às novas tecnologias, tem que estar sabendo apurar junto a essas novas tecnologias. Não basta só um bom texto hoje. Hoje você tem que saber participar dessa cobertura multiplataforma, como está funcionando. Não é nem só digital, é multiplataforma hoje. Se você estiver numa rádio, você vai estar carregando o equipamento da rádio para entrar ao vivo, ao mesmo tempo que você vai ter que fazer um conteúdo para as redes sociais e depois ainda no notebook, no carro, voltando para a redação, já adiantando a matéria de texto. Então, uma situação que você tem que estar preparado, tem que estar antenado.
lendo muito, lendo bastante diversas fontes. Não tem jeito você se manter alheio assim, ao que está acontecendo. Eu sou um repórter de cidades em Belo Horizonte, para que eu vou ler do que está acontecendo em Brasília? Acredita em mim, uma hora você vai precisar fazer alguma coisa que você tem que estar informado do que está acontecendo, porque as pautas se cruzam, as editorias se cruzam. Então, assim, eu acho que preparo, você tem que focar nisso, nas tecnologias, no uso de tecnologias, na informação, em ter informação, em ter contexto para as coisas, em carregar uma bagagem ali, se procurar se informar, olha, história do Brasil, sabe, história de Minas, os prefeitos, os governadores, como é que foi o último mandato na Assembleia de Minas, se você quer olhar uma parte mais política, se você quer ir para a área esportiva, saber contextos também do que está acontecendo, acompanhar fora, e não só futebol, né, se manter antenado em outras coisas que estão acontecendo, porque há um debate muito grande na área esportiva que afeta diversos esportes diferentes. Então, assim, eu acho que essas duas coisas são essenciais. O preparo, estar antenado na questão digital, aos novos modelos de cobertura, aos novos modelos de fala. Sabe, podcast hoje é um produto jornalístico independente. Como é que você diz que não? É um produto jornalístico, dependendo do tamanho. Você está entrevistando pessoas ali relevantíssimas. Uma fala do Haddad num podcast vira manchete na Folha de São Paulo no outro dia. Aconteceu recentemente. Então, assim, estar antenado a essa nova linguagem, isso é essencial, e os veículos estão querendo também essa mentalidade nova, essa visão nova, né, de gente que está chegando agora no mercado de trabalho, mas que é dessa mesma geração do novo público que vai consumir o veículo, que vai consumir essas notícias, essa cobertura. Então, acho isso muito importante, fazer essa mescla de estar esse preparo nas novas tecnologias e ter esse preparo também de estar bem informado, estar buscando informação a todo momento. Interessante isso aí, né? Porque, olha só, das duas palestras que a gente teve, três coisas em comum, né? Jornalismo de dados, o acesso à informação, a leitura, as fontes ali, você ler muito, consumir jornalismo, que é uma coisa que o Murilo falou também, e isso, multiplataforma, e saber lidar, que você vai para a rua fazer rádio, mas vai fazer rede social, mas vai fazer impressa, mas vai fazer um videozinho para a TV, que está ali tudo no meio digital, né? Então, assim, olha só, vários profissionais trazendo aqui o mesmo ponto para vocês, né? Isso é relevante. Né? Exatamente. Só para fechar, de verdade agora, então, Murilo, primeiro, Ragazzi, desculpa. Agradecer demais o seu tempo aqui, cara, e esse compartilhamento tão rico de experiências que você colocou para a gente. Na terça-feira, nos comentários feitos aí pelo Murilo, pela Edilene e pelo Túlio, dá para sempre sentir, quando a gente escuta jornalistas de calibre falando, o quanto o jornalismo é um celibato mesmo, né? E a Edilene deixou uma fala que eu adorei e vou adotar para sempre, que jornalismo não é lugar para cagão. E o jornalismo investigativo, então, não é para cagão de jeito nenhum, não é? Mas eu acredito que você tenha passado por alguns momentos, independentemente de não ser um lugar para cagão, de se questionar assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu nem sou uma pessoa corajosa, não, eu sou doido, tá diferente. Maldita hora que eu aceitei ou propus essa pauta, não é? Deve acontecer. Imagino que sim. Sim, sim. Não, muitas vezes. Ok. Muitas vezes. Tá certo. Obrigado, cara. Valeu. Isso aí, gente. Quero agradecer, então, a presença do Lucas Ragazzi. Quero fazer até uma correção aqui, que no começo eu fiquei meio nervoso. Então, a experiência da cobertura internacional, né? Tipo, né? Errei no... Mas seja bem-vindo aí, muito obrigado por sua presença. Volta aí, eu gostaria de convidar a professora para fazer as honras como nosso convidado, entregar para ele. Tem presentinho. Obrigada, querido. Tá aqui, Lucas. Muito obrigada, viu?
Eu tenho certeza que os meninos vão lembrar para sempre aqui dessa fala, né, gente? O Lucas sempre contribui muito, assim, é uma pessoa que eu sempre faço questão de convidar, ele sofre, tiramos ele de casa hoje no dia mais frio, né? E ele veio, simpático, compartilhando aqui. Obrigada, viu? A casa é sua aqui também, você sabe.